No vídeo passado intitulado A Alemanha, a crise energética e o mercado de trabalho, nós apresentamos a expectativa quanto aos rumos da economia alemã para os próximos anos, de acordo com o próprio Instituto IFO, que é o mais conceituado e ligado diretamente ao governo alemão. E com a perspectiva de desaceleração e ainda uma provável recessão para 2023, podendo se recuperar apenas em 2024, passamos a receber perguntas do tipo: ainda vale a pena viver e trabalhar na Alemanha nesse cenário? Isso tanto no YouTube quanto no direct no Instagram. Então, resolvemos fazer um vídeo para dar a nossa opinião. Vamos a ele. Bem-vindos a mais um vídeo. Para aqueles que estão chegando aqui agora, meu nome é César, sou co-criador desse canal. Aqui nós falamos principalmente do mercado de trabalho na Alemanha e de assuntos relacionados. Se você gostar do conteúdo, eu convido a se inscrever no canal, ativando as notificações para ir já avisando quando um vídeo novo for publicado e também curtir ou ainda compartilhar esse vídeo. Aqui na tela você encontra o nosso site, onde você pode fazer o download gratuito do nosso paperback, que traz informações importantes para quem pensa em se mudar e trabalhar para a Alemanha, e o nosso perfil também do Instagram, para que você também nos possa seguir por lá, se ainda não nos segue. Bem, apenas para contextualizar essa fase atual, diversos países já vinham sob o efeito da inflação no pós-pandemia, diversos fatores, como uma impressão enorme de dinheiro na economia, fácil acesso a crédito, taxas de juros lá embaixo e a chamada desglobalização, onde empresas tiveram que passar a comprar produtos mais caros, mais de um produtor local, que oferecia mais garantias de entrega, aquele caos que foi da cadeia toda de suprimentos. Na Alemanha não foi diferente. Eis que, então, no dia 24 de fevereiro de 2022, Putin resolve invadir a Ucrânia. E aí todos os detalhes dessa crise, a repercussão, planos de contingenciamento, cenários, você vai encontrar no nosso vídeo anterior. Vou deixar aqui o link na descrição. Então, vou dividir a minha tela aqui para mostrar para vocês exatamente esse aqui foi o vídeo. E aqui estão alguns exemplos das perguntas que foram nesse próprio vídeo, depois dos comentários desse próprio vídeo aqui. Então a gente pode perceber que tenho minhas dúvidas. Por exemplo, apesar de ser um país rico, enfrenta uma situação delicada e voltado para a guerra. A gente vai falar sobre isso. E aqui, nesse caso, estão fazendo um planejamento para final de 2023, mas estamos muito receosos. Mais um exemplo. E esse aqui também já fala que já tem uma pré-oferta para vir trabalhar na Alemanha e confesso que estou tentado a aceitar. Se não tivesse esse cenário, ele não precisava nem falar que estava tentado a aceitar, acredito eu. Então, novamente, foi o que eu citei lá no início do vídeo, por isso estamos fazendo aqui esse vídeo, vamos dar a nossa opinião. Até porque uma coisa que eu fiquei pensando é justamente esse slide que eu vou mostrar para vocês. Tem muita gente na internet, aí, no próprio YouTube, usando palavras que, na minha opinião, são exageradas. À beira de um colapso, o triste fim da Alemanha, a Europa está F, o fim, o inacreditável colapso, a espera de um milagre. É lógico, e eu não estou aqui para desmentir nenhum desses vídeos dessas pessoas, inclusive o conteúdo aqui muitas vezes é relevante, e até os profissionais que estão aqui também. Acontece que eu acho que vai muito aí no jogo das palavras, e muito em busca também de clique, para usar uma palavra tão forte quanto um colapso, quanto o fim, Então eu também me baseio aqui para fazer esse vídeo, tipo de informação que vem rolando, que as pessoas podem estar consumindo. Bem, de fato, eu tenho até um embasamento para falar sobre a crise energética, porque eu trabalho numa empresa de energia, no ramo de energia. Essa própria empresa aqui que acabou de ser nacionalizada. É uma empresa que, além de ser o recorde de importação do gás russo para a Alemanha, a gente também produz muita energia, tanto hidrelétrica quanto a carvão,
né, nuclear fora da Alemanha, que o nosso escopo também é Europa, não é apenas a Alemanha. E acabamos de ser nacionalizados, ou seja, a empresa sofreu um risco de falir, né? Só que se uma empresa como essa falha, o que acaba acontecendo? O problema aumenta. É uma empresa que gera energia também, estoca energia. Inclusive o estoque de gás para esse inverno, né, nos dados de hoje, esse início de outubro, 91% no estoque. Dependendo do tempo, do clima no inverno, será suficiente, né? Mas isso são os próximos capítulos aí que nós iremos falar. Mas por que nesse caso a empresa chegou nessa situação, né? É matemática pura e simples, né? Você compra a energia por um valor muito mais baixo e agora está sendo obrigado a entregar, porque são contratos longos, um valor muito mais caro, muito mais caro. Então essa conta é muito simples de fazer. E quem, no caso, está pagando a conta é diretamente a empresa, né? Então, eis aí a grande dificuldade para a economia alemã como um todo é voltar a ter uma fonte, né, de energia que seja suficiente, barato o suficiente para continuar tocando toda a industrialização, né, o powerhouse que o país exige ou precisa, né, para continuar tendo uma das economias mais fortes do mundo. E desse contexto, né, de nacionalização foi muito parecido com o que aconteceu na própria crise financeira de 2009 com o Commerzbank, um banco muito grande daqui, e também agora recentemente na crise do corona com a própria Lufthansa, né, que teve que também receber ajuda do governo em ser nacionalizada por serem empresas consideradas, né, tanto quanto a Uniper também, a estrutura crítica para o país. Bem, mas não somente a minha empresa, né, mas toda a sociedade, né, também tem ameaças e também oportunidades, né? O desafio é enorme e não possui uma solução rápida. Agora, se olharmos o potencial da Alemanha em se reerguer, aí realmente eu vou ter que falar do vídeo que eu fiz recentemente. Esse aqui, vou tocar aqui na frente, ó. Como a Alemanha se reergueu e virou uma potência. Esse aqui é um dos vídeos, talvez o mais visualizado aqui do nosso canal. E aqui eu falo sobre o pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e como a Alemanha se recuperou. Muita gente acha que foi o dinheiro americano, mas não foi só isso, até porque a França recebeu 90% a mais que a Alemanha, tanto a Inglaterra 100% a mais que a Alemanha, e hoje a Alemanha é uma economia maior. Mas desde 1955 a Alemanha já era considerada a maior economia da Europa, ou seja, 10 anos do pós-guerra, né? Então vale a pena você ver. Então, aqui a fala também do próprio desafio da reunificação, considerado por muitos como impossível. E isso, há pouquíssimo tempo, o país conseguiu reunificar, né, um país pobre, receber um país pobre e não perder a sua, digamos, a sua capacidade produtiva, muito pelo contrário, né, conseguiu de fato reunificar. Inclusive agora recentemente, 3 de outubro foi feriado aqui, segunda-feira, justamente o feriado da reunificação. Um outro dado interessante que eu quero trazer aqui é o dado do Destatis, o Centro de Estatística da própria Alemanha. Está aqui a fonte, ó. O índice de desemprego para agosto de 2022. A gente pode ver que a média da Europa, da União Europeia, é de 6%, e a Alemanha está aqui, ó, com 3% de desemprego. Lembrando, né, que durante a crise do corona, esse indicador que estava 3% foi para 6%, né, mas já voltou para 3%, indicando aí uma recuperação, né, pelo menos na linha de trabalho, desemprego, e vinha de fato a economia se recuperando. Não acredito que vai se manter em 3%, né, porque como a gente falou, e no vídeo anterior a gente também fala sobre a questão da economia, de retração, mas está aí, um dado interessante e importante para mostrar que também não é bem assim que já esse colapso todo, né, da economia. Vamos passar para o próximo. Bem, e aqui eu também trago alguns exemplos de, digamos, de superação,
da Alemanha, alguns exemplos de que a Alemanha pensa diferente, quer fazer diferente, né? E não está simplesmente esperando a crise acontecer. O primeiro exemplo é uma cidade alemã que se livrou da dependência energética russa, não só da energética russa, mas também, né, de toda a energia fóssil. É uma cidade autossuficiente chamada Feldheim, a 90 quilômetros ao sul de Berlim, e que começou com uma ideia de gerar energia eólica autossuficiente para suprir a necessidade das fazendas, das empresas no entorno, e se transformou num case mundial. Diversos países, prefeitos de diversos países vão lá visitar, porque não só a energia em si vem eólica, mas também solar, e o próprio aquecimento das casas é feito sobre a reutilização de biomassa, de resíduos de toda a estrutura que tem ali, inclusive fazendas. E não só isso, eles agora vendem mais de 90% da energia que é gerada para a eletricidade, para a rede elétrica alemã, porque eles não precisam de tudo que é gerado lá e eles estão fazendo lucro com isso. Então, os cidadãos, né, ou seja, eles criaram uma empresa para isso, eles também são fornecedores de energia para toda a rede. Vale a pena, vou deixar o link na descrição, inclusive nesse próprio vídeo aqui mostra prefeitos da América Latina indo visitar, como uma entrevista com a prefeita de Santiago, no Chile. O segundo exemplo, que é o próprio LNG, né? o gás líquido, onde o governo alemão nesse momento está fazendo um esforço grande de abrir novas frentes, né? Tanto na parte política, mas também as empresas que vão fechar esses contratos. A RWE e a própria Uniper já fecharam contratos, né, com o Canadá, Estados Unidos, e o próprio Scholz, né, o chanceler, esteve agora no Catar, nos Emirados Árabes, ali toda na Península Arábica, para fechar, não contratos, porque o político não fecha contrato, mas para fechar acordos, né, de aceleração. E de fato, se você visitar também esse vídeo aqui, você vai ver que está muito adiantado os projetos, os novos portos, né, para receber, porque a diferença é que você precisa de uma estrutura portuária totalmente diferente, né, e todo um encanamento diferente também para poder receber esse gás de fora. E o outro exemplo, um outro vídeo, todos os três são da Deutsche Welle, que é uma TV estatal, né, uma TV do próprio governo alemão, e tem vídeos em inglês, em português, inclusive, em várias línguas, que são os três movidos a hidrogênio, já circulam na Alemanha. Então, uma nova fonte de energia, o hidrogênio, uma energia limpa, que tem diversos, não só trens, mas como aviões. A Airbus tem um projeto para 2035, também está totalmente voltado para eletricidade e hidrogênio, se livrar de energia fóssil. Então, diversos exemplos aí no país, né? E lógico, esses exemplos aqui não vão resolver a crise atual, e até porque isso leva tempo. Certamente leva um tempo, não é da noite para o dia. Bem, então vamos responder então as perguntas, né? Ou a pergunta. Primeiro, é muito difícil a gente dizer se vale a pena, né? Na verdade, é uma questão muito pessoal. Inclusive, eu fiz um vídeo falando vale a pena vir para a Alemanha, isso dentro de um cenário, digamos, normal, vamos falar assim, e eu coloquei lá os meus motivos nesse vídeo, se você quiser revisitá-los, né? Vou deixar o link aqui também na descrição. E lá eu deixo os motivos pessoais que me fizeram vir para a Alemanha e continuar acreditando na Alemanha, e mostrar que para mim vale a pena vir e trabalhar para a Alemanha. Mas esses são os meus motivos, isso depende muito de cada um, né? Então, respondendo, né? Quais seriam esse depende? É o seu sonho? Que tipo de sonho é esse? Em relação à sua carreira, em relação à sua família? Né? Ou você pode ser descendente de alemães, você tem uma ligação muito forte com a cultura, né? Precisa avaliar bem isso, qual é a sua motivação de vir, ou quer sair do Brasil, quer morar na Europa, por exemplo, dentro do país que é a maior economia da Europa, quer
aprender, você já fala inglês e quer aprender um novo idioma, que é o que eu costumo dizer aqui, né? Oportunidade, ameaça e oportunidade, a ameaça de ser um idioma difícil, mas a oportunidade de você aprender um novo idioma, como o alemão. Então, tudo isso vai variando, né? Agora, vamos tentar avaliar esse cenário de economia em retração. Eu diria que, para um profissional em alta demanda, são maiores as possibilidades de uma realocação, caso a sua empresa sofra com a crise ou venha a falir, por exemplo, né? Com isso também, eu escolheria setores mais seguros dentro desse cenário de escassez de energia. Por exemplo, não viria para uma siderúrgica, que depende muito de energia, né? De muita energia para fazer o seu negócio, digamos assim. A grande diferença, né, para quem já está aqui, como eu, é que num cenário, por exemplo, de inflacionário de 10%, eu não tenho como recuperar esse 10% agora, né? Agora, para quem está vindo já nesse cenário, você já pode negociar nesse sentido, né? Então, essa é uma vantagem de quem está vindo agora. Também tem outras questões, por exemplo, quem vem agora entra num seguro na questão de um período probatório. Você vai ter um período probatório aí, normalmente são 6 meses, onde você não tem uma estabilidade, ou seja, a segurança do seu emprego, digamos assim. A partir desse período, a Alemanha protege muito o emprego, até por isso que tem a variação muito baixa de desemprego no país, né? Como eu citei anteriormente na crise do corona. Então essa também seria aí uma questão positiva. E o seguro-desemprego, um seguro-desemprego que, claro que tem seus detalhes, mas normalmente, vamos falar que varia entre 60% a 67% do valor que você recebia anteriormente por até 2 anos. Tá? Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas é um modelo básico, digamos assim. Isso aí te dá uma vantagem para você buscar outro emprego, né? Se for minimizando aí uma crise generalizada, vamos falar assim. E aí também, quais são as oportunidades, né? Assim como aconteceu no corona, mas agora mais voltado, né, mais direcionado, a oportunidade é que o país ficou, assim como tem essas dúvidas que a gente está vendo, ele fica menos atrativo para novas pessoas. Isso significa que a concorrência é menor, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o país vinha precisando, como a gente fala demais aqui, né, no canal, de mais de 400 mil estrangeiros, né, por ano. Isso só aumenta, porque mais gente se aposenta do que novos profissionais são gerados. Isso aí vem a partir de toda a geração Baby Boomers, e onde tem muita gente nessa faixa etária se aposentando nesse momento. Então, a demanda continua por digamos, profissionais estrangeiros, né? Outro ponto é que a Alemanha precisa se reinventar. Não tem jeito. Esse é um cenário de crise. Como eu falei, também temos oportunidades, né? Oportunidades de novos negócios, de novos modelos. E para isso, muitas vezes, precisam de novas cabeças, de um novo pensamento. E aí pessoas com outras experiências e percepções podem ser encaradas como uma vantagem. E também, se vocês olharem agora aí no número de vagas abertas em toda a Alemanha no LinkedIn, ela está próximo de 1 milhão. Então, isso eu me lembro no vídeo que eu fiz, né, de 2021, estava em 850 mil. Uma coisa a levar em consideração, faça aí a sua pesquisa, entenda o seu perfil, analise direitinho, veja se tem um match de acordo com a sua especialidade, que é o que a gente fala muito aqui também, repetindo, mas é importante. Olha a sua especialidade, né? A Alemanha, ela reconhece demais que a especialidade vem de especial, então veja o seu perfil, né, com a demanda que existe no país e para tomar essa decisão, isso é importante. Bem, novamente, faça uma análise da sua situação, né? Propósito, motivação.
Pense quais seriam os ganhos em todos os sentidos. Pense também quanto seria se você tivesse um pensamento de não ter tentado, né? Isso tá de acordo com você, tipo, não tentei, né? Eu poderia ter ido, mas eu achava que estava no momento, mas não tentei. E se tiver ok com você, excelente, né? Agora, para você que tem uma oportunidade aberta e a decisão depende só de você, depende de você. Agora, se você também pensar, eu tive a chance, não fui e tá ok, ótimo, sem problema nenhum. Agora, se você já está decidido, sugiro que você pense num plano B, né? Pensando em todos os detalhes aí, né? Se não der certo, né? Coloque uma coisa bem factível, principalmente considerando agora que eu vou falar de um cenário de guerra. Quem sou eu, né, para avaliar, prever algo dessa magnitude? O que eu sei é que temos que trabalhar com aquilo que temos o controle. Né? O que a gente precisa ver é o que a gente tem controle, né? O que a gente não tem, a gente precisa se preparar, né, dentro dos cenários. Assim, o que eu faria é ter esse plano B, né? Como funcionaria esse plano B? Não sei, um exemplo dependendo da situação de cada um, isso também varia muito, né? Mas a gente vê muita gente aqui falando, por exemplo, vou para Portugal. Há um tempo em Portugal, trabalhando remotamente ainda, por exemplo, né? Para continuar recebendo em euro, para conseguir bancar essa estadia em Portugal. E vou esperar para ver como a situação vai ficar. É apenas um exemplo, né? Desses aí, tantos de cada um, cada um tem a sua própria realidade. Agora, dentro de um cenário desse extremo, né, o Brasil certamente ficaria mais seguro, digamos, em relação ao ataque ao seu território, obviamente, mas não estaria livre, né, de uma profunda crise econômica, aumentando ainda mais as diferenças sociais e todas as tensões, né, que vêm como consequência. Também tem que pensar nisso. Bem, obrigado por ter ficado comigo até aqui nesse vídeo, né? Uma coisa que eu posso dizer é que se for o seu sonho, não espere pela hora correta, né? Realize o seu sonho. Eu fico por aqui, muito obrigado, até o próximo vídeo.